vida sempre encontra um caminho para persistir. Sem a reprodução, a raça humana simplesmente deixaria de existir. E no Bem-Estar de hoje, vamos falar sobre os elementos científicos do processo, destacando a saúde e a fertilidade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, mais uma sexta-feira. Estamos sextando novamente juntos, Joyce. Isso é uma coisa muito boa, porque significa o quê? Que a nossa interação é boa e com você em casa, com o público, é melhor ainda, porque toda sexta-feira é sinônimo de bom programa, de uma boa conversa para melhorar a sua cabeça. Exatamente, conhecimento e informação é tudo. Doutor Alfonso Massaguet, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu estar aqui. Reprodução humana é um dos processos mais fascinantes da vida, envolvendo a ciência, saúde, emoções e até mesmo espiritualidade. Doutor, os tratamentos de reprodução humana garantem uma gravidez? A reprodução humana, ela evoluiu muito, tá? Mas o que eu falo muito para as pessoas no consultório é que nós unimos matéria-prima. Então, é claro que a nossa primeira função é encontrar a causa do problema, caso aquele casal não engravide, e tratar a causa do problema. Então, se a trompa está com problema, vamos tentar corrigir a trompa. Se a mulher não está ovulando, vamos tentar fazer com que ela ovule. Então, se possível, engravidar natural, em casa, da maneira mais gostosa, é sempre a primeira indicação, tá? Mas em situações que isso não é possível, aí nós partimos para os métodos de reprodução humana, que aí você vai ter coito programado, inseminação artificial, fertilização in vitro. E em uma fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, que é formar o embrião em laboratório e colocar ele dentro do útero, em grosso modo o que nós precisamos é um tripé, que é o óvulo, o sêmen e o útero. Se esse tripé é firme, se eu tenho um bom útero, um bom óvulo e um bom sêmen, eu sempre vou ter um bebê. Mas em uma situação que a mulher não tenha o útero, por exemplo, ela tirou o útero, eu tenho que partir para um útero de substituição, eu tenho que engravidar na barriga de uma outra mulher, que pode ser um parente, por exemplo. Em casos que a mulher não tenha mais óvulo, que é o nosso principal problema atualmente devido à idade das mulheres, ou não tenha óvulo ou não tenha óvulo de qualidade, eu tenho que muitas vezes partir para um óvulo doado, por exemplo. Então a reprodução humana, ela pode sempre entregar um bebê, contanto que a pessoa aceite as soluções para aquilo. E o início da vida, ele desperta tanto simbolismo, emoção nas pessoas, né? Porque é um grande mistério, né, Joyce? Eu acho que não tem... Eu acho que nós ficamos meio que estupefatos frente ao nada. Porque, de repente, da união de duas coisas, nasce uma vida. Isso daí é muito misterioso, é muito inexplicável para nós. E por mais que a ciência avance, descubra todos os mecanismos, mas aquela mágica, aquele momento especial onde a chispa da vida ou a partícula da vida aparece, é realmente único. Então, e não é à toa, é a continuidade da espécie humana. É por aí que a gente pode dizer que não só as nossas ideias, mas principalmente o nosso conteúdo biológico vai dar continuidade com essa espécie aqui neste planeta. Porque, caso contrário, a humanidade já teria acabado há muito tempo. Agora, doutor, então, mesmo um homem ou uma mulher, que eu acho que o termo é infértil e não estéril, como muita gente usa, né? Consegue gerar um bebê por meio da fertilização in vitro? O termo infertilidade, ele é simplesmente empregado quando um casal está tendo relação há mais de um ano sem conseguir. Essa é a definição de infertilidade, tá? No caso do homem, é muito difícil um homem ser um homem que não consiga ter filhos, tá? Ele pode não conseguir ter filhos naturalmente, tá? Em metade dos casais inférteis, o homem tem participação naquela infertilidade, tá? Então é muito comum o homem ter problema no seu sêmen, tá? Então esse é um outro mito também da reprodução humana, né? Que assim, o homem sempre fala, não, o problema é com a mulher, não é comigo. Então você, homem em casa, você tem que vestir a sandália da humildade e entender que a mulher não tem que puxar para si aquela responsabilidade. O homem tem participação
E o homem também tem participação com o futuro reprodutivo das mulheres. Então, se você tem uma namorada, se você ama a sua namorada, se você tem uma irmã, você tem que se informar e orientar essas mulheres e ajudá-las a manter o futuro reprodutivo. Tá? Então, o homem, os problemas do homem quase sempre são resolvidos com o tratamento de reprodução humana. Então, atualmente, nós pegamos um espermatozoide, colocamos em uma micropipeta e injetamos aquele espermatozoide dentro de um óvulo. Então, eu preciso de muito pouquinho espermatozoide para conseguir fazer com que aquele homem tenha um bebê. E a vantagem dos homens é que os homens produzem sêmen ao longo da vida, que no caso da mulher isso não acontece. Então a mulher nasce com um número definido de óvulos e ela vai ao longo dos seus ciclos menstruais perdendo milhares de óvulos em cada ciclo menstrual. Então a mulher vai perdendo os óvulos e eles vão envelhecendo e ficando em um número cada vez menor. Então essa carga ovariana é a palavra que mais vai ser debatida em pessoas que deixarem para ter filhos mais tarde. O Val, e as pessoas estão deixando cada vez mais, né? Pois Mais é, tarde, Joyce. porque tem outras coisas para fazer, quer ter uma estabilidade. E também um certo medo. Eu acho que é muita responsabilidade. Se você for pensar bem, você ter um filho com 14, 15 anos, naquela época que, vamos dizer, nós estamos no esplendor biológico do nosso corpo, é uma grande responsabilidade. Por quê? O corpo está formado, mas a mente ainda não, a sua estrutura de vida ainda não. Aí espera, não, deixa eu ter um bom emprego, deixa eu ter uma carreira, tal, e deixa isso para os 40 anos. Mas eu tenho muitas pessoas que eu conheço que esperaram. Ok, nasceram os filhos, mas infelizmente tendo que pagar um preço bastante alto, porque às vezes nasce com alguma deficiência, com alguma dificuldade, e aquilo que era para ser um momento de maior alegria na vida dessa família se torna, usando um termo bastante comum, um karma, um peso para ser carregado. Então, doutor, pegando esse gancho, a partir dos 40, uma gravidez natural, as chances de uma criança nascer com Down, autismo, são muito maiores do que um pouco mais nova. Na reprodução, vocês conseguem identificar, né, os embriões, ver a questão da saúde? Sim, isso que o Val falou, eu acho que é muito legal pegar esse gancho, porque a palavra que ele usou é forte, mas muito verdadeira, o karma. Então, para muitas pessoas que nós atendemos, isso realmente acontece, acaba sendo um karma, aquela jornada de você querer ter o seu filho, tá? E espaços como esse, oportunidades como essa, são muito importantes para a gente orientar as pessoas em casa para que elas consigam ter informação que tanto elas como aquelas que elas amam não passem por esse karma. O motivo principal do karma é o envelhecimento dos óvulos, tá? Esse é o motivo principal. Então, se as mulheres se orientarem melhor, tá? E quando eu falo isso, é porque todo dia eu conheço pelo menos uma mulher que tem um ótimo nível sociocultural, que é culta, que entende de 1000 assuntos, mas quando ela fala sobre óvulos, ela não entende nada. E isso deveria fazer parte até da educação escolar, eu acho, porque é uma coisa muito importante para as pessoas. Então, quando a gente falava de educação e falava de um planejamento familiar, a gente falava só em como evitar ter filhos, para não ter filho fora da hora, não ter filho adolescente, mas deveria fazer parte desse planejamento familiar o seu congelamento de óvulos, por exemplo, tá? E respondendo à pergunta, desculpa que eu acabei não respondendo, sim, atualmente nós conseguimos formar esse embrião em laboratório e analisar aquele embrião. Então, outro karma que poderia ter para algumas pessoas, que para alguns é um karma e para outros pode ser uma bênção, que é ter um filho com problema, ou um filho especial, que seria a palavra mais correta, até peço desculpas pela palavra problema, como, por exemplo, síndrome de Down, tá? Que é uma criança que vai precisar de muito mais ajuda. E para muitos realmente pode ser visto como um karma. E quando a gente fala em síndrome de Down, é uma das alterações cromossômicas. Você tem várias outras muito mais graves. É verdade. Como síndrome de Patau, Edward, você tem várias. Então, quando nós formamos esses embriões em laboratório, nós conseguimos analisar aqueles embriões e garantir praticamente que aquele embrião não tenha essas doenças cromossômicas.
Acreditamos no mérito, no talento, no esforço e no trabalho individuais. São eles que justificam a recompensa material das pessoas. Doutor, qual que é a idade ideal, o limite para congelar o óvulo, por exemplo? Não existe um limite, existe apenas você entender o que você está congelando e qual a sua chance com aquele congelamento. Então, o ideal é que você congele óvulos até os 35 anos. A partir dali, a sua fertilidade cai. Então, se você congelar uns óvulos com 40 anos, 42 anos, você pode congelar, mas a sua chance de ter filhos com aqueles óvulos é muito menor do que seria com 35, tá? E falando desse assunto, né, reprodução humana, que obviamente eu sou suspeito, eu sou apaixonado por ele, e até o que o Val estava falando, pegar esse gancho, às vezes a gente tem que entender cada etapa da reprodução humana. Óvulos. Quando eu congelo óvulos, eu estou congelando uma célula que morreria no corpo daquela mulher nos próximos dias. Então, todos os padres que eu falei até hoje, como por exemplo o padre Juarez, que é muito amigo, até um grande abraço para ele, eles são totalmente a favor de nós congelarmos óvulos, que são células do corpo que já morreriam, tá? O que eles não apoiam é o congelamento de embriões e principalmente o congelamento de embriões que não vão ser utilizados. O embrião já é a junção do óvulo com o espermatozoide. Então, quando nós atendemos um casal religioso, nós congelamos óvulos e nós vamos fertilizando apenas o número de óvulos que nós vamos transferir naquele ciclo. Então, é claro que é difícil saber se eu vou fertilizar 2 óvulos e se vai virar 2 embriões ou se não vai virar nenhum. Então, é claro que aquilo dá um pouco mais de trabalho, mas não é nada demais. Então, nós conseguimos fazer isso de uma maneira que a religião, e todas as religiões têm as suas limitações, e nós conseguimos, respeitando os preceitos religiosos, fazer as pessoas terem seus filhos e obviamente, continuarem respeitando as suas crenças. Porque os óvulos são descartados, né, a cada menstruação, né? E já o homem não perde, né? Agora, doutor, tem uma coisa que eu preciso colocar. Do jeito que o senhor está colocando, parece que toda a responsabilidade fica um pouco nas mulheres. Porque elas têm que ter essa consciência de até os 35 anos congelar os seus óvulos. Eu só vejo, ou só ouvi esse tipo de conversa hoje de mulheres de 40 anos para frente. Então, como pegar uma menina de 17, 18 anos e falar, minha querida, congele seus óvulos? É uma conversa meio difícil. Não. Você que tem filhas, irmãs, amigas de 17, 18 anos, elas não precisam congelar os óvulos. Elas precisam só se planejar para antes dos 35 anos, se não forem ter filhos em curto prazo, congelarem seus óvulos. Então, eu acho que entender esse relógio biológico é também responsabilidade dos homens, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade dos namorados, é responsabilidade dos irmãos. Mas, doutor, às vezes a gente foge da cruz, né? Mas aí entra a questão que você citou há pouco, uma mulher, um nível sociocultural elevado e tal, ela não tem essa consciência, Walderson, a gente não sabe, a gente se dá conta aos 40, a gente sempre ouve falar que até os 40, depois não é recomendado engravidar e tal. De 35 a 40 já se passaram 5 anos. É verdade, até você decidir e tal. É difícil, eu acho um tema preconceituoso, doutor, principalmente por isso, porque elas... não, mas eu não tenho idade ainda para isso, eu tenho que... É falta de conhecimento. É falta de conhecimento, eu sou um ginecologista, então eu sou um defensor das mulheres e escolhi tratar mulheres, né? O que nós temos que, às vezes, abordar de uma maneira bem madura em espaços como esse é que o mundo não tem mocinho bandido, então a gente não pode pegar metade da população e falar, não, os homens são malvados. Existem uma série de situações que levam a hábitos e nós temos que entender aquelas situações e tentar atuar na base daquela situação. Então, primeiro, existe uma coisa que é abordar assuntos delicados e sensíveis
é mal visto pela nossa cultura. Então, quando nós falamos em congelar óvulos, quando nós falamos em filhos, aquilo muitas vezes significa uma agressão para algumas mulheres. Tá? Significa uma agressão, porque eu decidi não ter filho, não me enche o saco, isso não é da sua conta. Ou então, assim, você está abordando, às vezes, o envelhecimento. E você abordar o envelhecimento, às vezes, é algo muito doloroso. Tá? Então, existem motivos para, às vezes, surgirem essas barreiras e não comentarem muito sobre isso. Tá? O ponto é que, como muitas dores na nossa vida, se a gente começa a escondê-las e tentar colocar embaixo do tapete, essa dor só aumenta, o problema aumenta. Então, eu acho que nós temos que falar principalmente com os homens e com as pessoas que amam aquelas mulheres, porque só elas vão poder falar. Então, para abordar um assunto desse, tem que ser a mãe, tem que ser o pai, tem que ser um irmão, tem que ser um marido, tem que ser um namorado, tem que ser alguém que tenha muita proximidade. Alguém íntimo, né? Alguém íntimo. Então, mesmo eu, se vou num jantar, eu não abordo isso, porque fica parecendo, pode parecer grosseiro, pode parecer que eu estou querendo vender os meus serviços. Né, é uma invasão da privacidade da pessoa. É uma invasão. Então, também esse é o motivo desse assunto, às vezes, não ser tão difundido. Mas você que ama uma mulher que já passou dos seus 30 anos, esse assunto tem que ser abordado. Porque senão isso pode virar, como você mesmo falou, um karma. E ninguém quer um karma para ninguém. É verdade. Né? Então, agora, os motivos são esses. É um assunto delicado, é um assunto sensível, e conforme como que você mencionar isto com alguém, você vai às vezes perder um amigo. Né? Então a gente tem que entender essa situação, mas tem que ser um ato de amor. Né? Tipo, uma vez eu tinha um amigo que estava abusando muito na bebida, e eu falei que não bebia mais com ele. Eu perdi o amigo. Assim, não é algo fácil você abordar algo que gere dor nas pessoas. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Doutor, como é o processo da fertilização in vitro? Colhe o óvulo, colhe os espermatozoides, precisa passar pelo processo de congelamento ou pode coletar, já fazer o processo para tornar um embrião? O processo básico é você coleta um sêmen, geralmente por masturbação normal, né? De uma maneira simples. Você dá alguns hormônios para aquela mulher, para aqueles óvulos que morreriam naquele mês não morrerem e você coletar mais óvulos. Você leva aqueles óvulos para o laboratório através de uma aspiração, então uma agulha
que a gente entra nessa mulher por via vaginal, com ela dormindo. Esses embriões são formados em laboratórios através da união desse óvulo com o espermatozoide. Você pode transferir eles no mesmo momento para o útero, tá? Então você pode esperar ali 3 a 5 dias, o mais padrão atual é 5 a 6 dias em laboratório. Só que esse é o processo básico, que é sem congelamento. O mais comum atualmente, até para facilitar esse estímulo ovariano, nós congelarmos os embriões, geralmente analisarmos aqueles embriões, né, tirando uma célula dele, algumas células para análise, e depois você, no mês seguinte, você vai preparar aquele útero para receber. Esse é o processo mais comum atualmente. Então o congelamento não é obrigatório, mas ele ajuda muito em todo esse processo, tá? Pegando só, que sempre que o Val fala que eu fico muito interessado, porque ele fala numa doçura e numa voz que é sedutora e com muita cultura, mas eu acho legal porque é claro que devido à minha profissão e eu trabalhar muito com isso, eu vejo essa situação todos os dias. Então, eu quero só colocar para as pessoas em casa alguns pontos importantes, pelo menos para mim, né, e um pouco diferentes. As pessoas, você não tem que ter um filho para salvar a humanidade da falta de seres, né? É claro que para quem não tem filho, pode, obviamente, não ter essa vivência, mas eu que tenho 2 filhos e que tive que passar por esse tratamento, por exemplo, hoje na minha vida, a coisa mais importante da minha vida são os meus filhos. E não é a coisa mais importante, é a coisa mais gostosa da minha vida, né? Então, quando a gente fala em ser pai, ser mãe, a gente faz aquilo pela gente, porque aquilo traz uma experiência que ela muda radicalmente a sua vida. Então, eu poderia continuar com os mesmos prazeres que eu tinha no passado. Eu tinha uma vida muito boa antes de ter filhos. Mas é um outro tipo de vida e é uma vida muito realizadora, pelo menos para mim, tá? E o mais importante, você de casa, que com certeza conhece alguém que não tem filhos, você não precisa decidir ter filhos para congelar óvulos, por exemplo. Você precisa só saber que a sua cabeça pode mudar, assim como a minha mudou. Então você pode congelar óvulos para deixar essa porta aberta para o seu futuro. E quando o Val inteligentemente fala sobre karma, a gente vê muitas mulheres passando por esse karma, porque não tiveram essa informação. Então, quando a gente fala em congelar óvulos, é congelar uma opção para o seu futuro. E uma opção que nós temos que humildemente entender que tem pessoas, e são várias, né, que têm filhos e falam, poxa, foi a melhor coisa da minha vida, né? Então, você tem que só fazer uma decisão de, olha, eu vou deixar essa porta aberta. Eu posso não entrar se eu quiser, mas é uma porta aberta. Independente de eu ser budista, católico, congelar óvulos é só congelar células do seu corpo que morreriam naquele ciclo. Apenas isso. Você não tem nenhum tipo de perda futura, a tua menopausa vai ser na mesma idade. Você vai sim gastar um dinheiro para isso, tá? Ainda não é barato, mas você vai ter essa porta futura. E mais importante, eu sou um defensor das mulheres, então congelar óvulos é a maior ferramenta de empoderamento feminino que existe. Porque a única coisa ainda que diferencia o homem da mulher não é mais o lugar de trabalho, né? A gente mostra que as mulheres são até mais competentes do que nós em várias coisas, né? Em várias ou em quase todas, mas ainda é nesse relógio biológico. Então, quando você congela os óvulos, você empodera aquela mulher. Ela não fica mais tendo que correr, tenho que achar um marido, tenho que achar um pai para os meus filhos. Ela pode realmente escolher quem ela quiser. Agora, doutor, na fertilização, esse embrião que foi formado, ele é colocado no útero para o desenvolvimento e para a gestação nos 9 meses. Ele tem mais probabilidade de dar certo porque ocorre aquele risco de ter mulheres que não conseguem manter a gravidez, não conseguem segurar? Vamos para dados, tá? Então, assim, vamos pegar aquela mulher que passou dos seus 40 anos, por exemplo, tá? Uma mulher com 40 anos, ela tem uma chance de síndrome de Down de 1 para 96. Quando eu analiso aquele embrião antes, essa chance, ela se reduz drasticamente, tá? Aí teria que ser um erro do exame, que é muito raro, tá? Quando uma mulher engravida após os 40 anos, a taxa de abortamento, que é uma perda espontânea da gravidez no início da gravidez, é de 34%. Quando eu analiso aquele embrião e descarto os embriões com alteração, eu abaixo aquela taxa de abortamento para menos de 5%. Eu tenho de 34% de abortamento para menos de 5%. Então, é claro que a reprodução humana, a fertilização in vitro, conseguem te dar mais segurança naquela gravidez.
tá? Mas é claro que nós temos que entender que é todo um processo, que tem o seu custo, que também não é garantido. E é claro que quando nós congelamos óvulos, temos óvulos de boa qualidade, nós também facilitamos todo esse processo. E a gente tem aí, né, Valderson, a ciência junto à espiritualidade, Com né, certeza. quando a gente fala de vidas, porque uma coisa está ligada à outra. E elas têm que caminhar juntas, Joyce. Não adianta querer a ciência para um lado e a fé para o outro. Por quê? Porque faz parte até de nós seres humanos. Eu lembro sempre de um mestre que eu tive, quando eu era bem jovem, que ele dizia assim, o cérebro não tem duas partes, não é direito e esquerdo? É a mesma coisa, a gente tem que coordenar esses dois lados. Então não existe bom e mal, existe esse caminho no meio e que você tem que estar consciente dele o tempo todo. E nesse processo, eu acho que é cada vez mais importante que você se posicione dessa forma. Então, não é mais dizendo para a sua amiga, você é seca, você não teve filhos, não. Mas é você tendo uma consciência de que a opção, as possibilidades e a ciência está aí exatamente para materializar esse seu grande desejo de fé. E aí, lembrando da Bíblia, Sarai, esposa de Abraão, teve filhos com 90 anos. Quem disse que daqui a um tempo a medicina não vai chegar nesse ponto que a mulher, independente da idade, ela pode dar continuidade à vida? Doutor, eu acho que um dos maiores desafios ainda seja o custo, né? Que é um custo elevado, não é acessível para qualquer pessoa, né? Ainda é uma dificuldade. É claro que todas as clínicas de reprodução humana, principalmente a nossa, têm se preocupado com isso. E tem buscado maneiras de facilitar essa jornada das pessoas. Então, tem iniciativas de clínicas de baixo custo, com boa qualidade, né? Nós temos até a Engravida, que é um exemplo disso. Também tem, hoje em dia, maneiras de a jornada dessa mulher também ficar mais fácil. O que nós vimos como um problema é que a mulher que deseja congelar óvulos, ela passa pela mesma jornada de um casal infértil. Marca uma consulta numa clínica de infertilidade, tem que esperar numa sala de espera com casais, tem que pagar uma consulta de reprodução humana. Então, também para essa mulher, a gente também criou o Centro de Congelamento de Óvulos. Então, esse Centro de Congelamento de Óvulos, ele foca apenas nisso. Então, ele tem conversas com as nossas biomédicas, conversas gratuitas e que facilitam essa jornada e tentando, obviamente, ajudá-las nesse custo todo, tá? Eu sempre pego o gancho do Val, porque eu adoro ele falando aqui do meu lado, né? Mas muito assim, obrigado, ele falou doutor. assim, Eu falo até lisonjeado nessa história. Eu só estou aqui como um colunista. A medicina já chegou nesse momento que você falou. Então, mulheres de 90 anos, elas conseguem engravidar, tá? Então, o problema das mulheres de 90 anos para nós é qual a perspectiva dela cuidar daquela criança. Com certeza. É esse o problema. Com tá? certeza. Mas se a mulher de 90 anos, começar a viver até 140, nós vamos engravidá-las, se elas tiverem condição de serem boas mães. Então, atualmente, mulheres menopausadas, isso não é um problema para nós, tá? Mulheres que congelaram óvulos conseguem ter filhos menopausadas tranquilamente e com óvulos doados, e é claro que existe um preconceito em óvulo doado, mas com óvulo doado a gente pega uma doadora similar, tem epigenética que atua na formação daquele embrião, então parece com a mãe, ela ama igual, e muitas usam óvulos doados e não falam que foram óvulos doados e ninguém nunca vai saber, tá? Mas voltando ao nosso ponto principal, mulheres de 60 anos nós engravidamos, mulheres de 65 nós engravidamos. É que passar disso muito já entra num ponto moral de questionar quem vai cuidar daquela criança. É verdade. Tá? Mas a medicina já tem condição, sim, de engravidar uma mulher em qualquer idade. Porque o útero eu consigo dar hormônio para ele consegue voltar a crescer. Se ela tiver um óvulo de qualidade, congelado ou doado, com o sêmen do marido que pode ter 60 anos ou 70, ela engravida. Então, isso já é totalmente possível. Só tá? falta a gente viver mais, né, doutor? Sem dúvida e com qualidade. Não adianta isso. viver Com mais qualidade, e não segurar a exatamente. A ciência avança, só que nós temos que avançar mais aí espiritualmente, mentalmente, ter mais consciência e responsabilidade. Informação e conhecimento sempre. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Vai ter que voltar aqui para a gente abordar esse tema de outras formas. Eu adorei vir aqui, adorei o programa, adorei vocês. Muito obrigado. Para mim é um imenso prazer.
Obrigada. Val? É isso, é a primeira das consultas, doutor. Outras virão. Eu tenho Joyce. vários homens ginecologistas. Eu sou ginecologista de vários homens. Tá certo. Isso aí. Joyce, é sempre uma alegria estar aqui com você, estar junto com o público, para a gente levar mais conhecimento, mais informação e, principalmente, melhorar a sua, a nossa, a vida de todo mundo. É isso aí. Até a semana. Exatamente. Um excelente final de semana e até segunda-feira.